Olá! Hoje no Diversidade você vai conhecer uma artista que é uma verdadeira princesa. Miriam Teixeira é atriz, bailarina e cantora. Todos esses dons artísticos foram se manifestando ainda muito jovem e receberam total apoio do tio, o saudoso Paulinho Teixeira, grande produtor cultural aqui de Caratinga. Em 2019, ela criou a Vila Fantasia, uma equipe que leva personagens dos contos de fadas para eventos infantis. Durante essa entrevista para o Diversidade, ela contou um pouco da história para a gente. Eu acho que a minha família é uma família que tem essa tradição artística, né? O meu pai, ele gostava muito de cantar e ele contava histórias para mim quando eu era criança. Às vezes ele chegava tarde, era professor, trabalhava à noite, mas eu estava lá esperando para ele contar a história. Ele contava história, cantava, me colocava no colo, balançava, contando as histórias. E depois, né, influência. Meu tio sempre gostou muito de música, de artes. Meu tio Paulinho, que, né, uma grande referência para nós aqui na cultura, na arte de Caratinga. E ele me trouxe música, né, principalmente MPB, a leitura também, ele me emprestava livros. E as artes plásticas ele pintava, apesar de eu não ser boa em artes plásticas. Mas essa coisa de apreciar, de ver uma obra, foi muita influência dele. Eu lembro que a gente chegava na casa da minha avó de domingo à tarde e a MPB estava rolando lá. Então, a gente tem isso, né? O meu avô tocava violão, cantava. É uma coisa da nossa família mesmo. Eu já tinha feito dança quando criança, né? Fiz muitos anos de balé. Parei na adolescência, adolescente dá aquela quebra, né? Aquela revolta. E aí, depois, com 20 anos, eu já estava na universidade, eu fazia outro curso. E aí, quando eu comecei a fazer o curso de teatro independente, né? Um curso paralelo que tinha na universidade, o teatro me levou para a dança. Eu quis mudar de curso, falei que eu não me encontrava no curso que eu estava. Falei, não, a arte fala mais alto dentro de mim, tá mais forte. E aí o curso de artes que tinha na universidade, em Viçosa, na época eu já morava lá, era a faculdade de dança. E eu comecei a perceber que a dança e o teatro estão muito relacionadas, né? Elas são artes irmãs que a gente fala. E muitos profissionais do teatro estão envolvidos também com a dança. E aí eu fui para a faculdade, fiz a prova, e aí acabei ingressando na faculdade de dança e aí também despertou mais ainda o lado corporal, né? Atividade de consciência corporal, da dança mesmo. Mas eu acho que essa questão do questionário, de trazer a possibilidade do artista também, do que aquela obra quer te transmitir e o que você como artista quer transmitir com a sua obra, isso essa construção veio a partir do contato com a universidade mesmo. A gente fazia muitas apresentações, né? Normalmente no final de cada semestre a gente tinha algum trabalho desenvolvido, apresentava muito no palco do Centro de Vivências. E o curso de teatro que eu fazia era no departamento de economia doméstica, então lá também várias vezes, lá era segunda casa, né, assim, ficava muito lá, eu ficava lá até às vezes 2 horas da manhã ensaiando, a gente morria de medo, mas ficava. E também apresentações no DCE, a gente fazia muito ao ar livre. Isso, além de despertar em mim o gosto assim, pelo palco, o prazer de estar no palco, também faz a gente aprender a encarar o público, né? Normalmente, muitas pessoas que procuram a arte, procuram por essa timidez e tal. E eu era uma pessoa muito tímida, tinha muita vergonha. E essa coisa do palco ajuda a gente a trabalhar isso. Então, eu acho que nesse período que eu me desenvolvi mais nesse sentido, sabe? De aprender a me comunicar melhor, de estar frente a frente com o público e sentir menos essa vergonha. É claro que a gente sempre sente aquele friozinho, né? Aquela tensão antes de começar uma apresentação, um espetáculo,
mas nesse período foi a época que eu consegui me trabalhar melhor nesse sentido. Logo depois que eu me formei, eu voltei para Caratinga em 2012, aí eu trabalhei com dança na Aplauso um período, depois no Casarão das Artes e em Piedade. Mas aí eu já tinha vontade de desenvolver no teatro, né, também. Então, em 2013 eu me mudei para o Rio de Janeiro, aí lá que eu consegui fazer mais cursos, participar mesmo ativamente como atriz também, né? Eu já tinha tirado o registro profissional tanto de bailarina como de atriz em 2012. E aí, a partir de 2013, eu consegui desenvolver um pouco mais também esse meu lado atriz, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Uma arte que me toca muito, teatro. Aí, a partir disso, eu consegui também me desenvolver tanto como professora, né? Porque eu precisava trabalhar lá, então eu trabalhava como professora de dança e também como atriz, como profissional do teatro, né? Então, lá eu consegui fazer muitos cursos de teatro, cursos de produção cultural, que é uma área também que eu gosto. Então, lá me trouxe esse desenvolvimento. Eu morei lá de 2013 até 2018 e aí retornei a Caratinga. Eu gosto muito do público infantil. Eu trabalhei um pouquinho com adultos também, dei algumas aulas para adulto. Aqui também eu dou aula de balé adulto e fiz peça adulta também, mas realmente a maior parte do meu trabalho é com o público infantil. Eu me sinto muito à vontade em trabalhar com as crianças, porque as crianças elas nos dão uma liberdade maior, né? O adulto normalmente ele é mais fechado, mais contido. A criança não, a criança é livre. Tanto que eu, por exemplo, quando eu vou em alguma festa de aniversário, eu já logo vou com as crianças, porque eu quero brincar, eu quero me divertir. E se você está com a criança, você passa menos vergonha, né? Então, eu acho que eu tenho essa coisa da infância muito ainda em mim, de gostar de brincar mesmo, de ser livre, né? E a criança dá muito isso pra gente, essa possibilidade de liberdade, de distração, de falar o que você pensa, né? Então, eu gosto desse público e eles são um público muito criativo. A criança, ela te dá muitas ideias, muitas oportunidades, né? Então, eu tenho muito essa identificação com criança, eu gosto de estar com as crianças. E realmente me influenciou, sim, com o público infantil, lógico, o trabalho com as princesas. Lá no Rio é muito comum ter, né, tanto companhias de teatro infantil, quanto empresas de personagens que fazem participação em festas infantis. Eu cheguei a fazer isso por um tempo lá, né, um trabalho extra que me ajudou. Então a gente se veste de personagem, vai para festa, brinca com as crianças, faz uma apresentação, então envolve o trabalho artístico também. Você tem que, além de se vestir do personagem, você tem que, né, encarnar o personagem, tem que ter os trejeitos, tem que ter o estilo de fala, é um trabalho de ator. E no teatro infantil também, né? Realmente as crianças, elas são um público muito exigente. Se elas não estão satisfeitas, se elas não gostam, elas saem, elas se distraem muito rápido. Então isso para o ator é um grande trabalho de concentração, de criação, de chamar a atenção, né? Então assim, eu acho que isso me desenvolveu muito também. Então esse lado, essas crianças, o lado do público infantil, eles despertam isso na gente. Mas quando eles gostam, eles se apaixonam, sabe? Eles querem tirar foto, eles querem pegar no figurino. É um encantamento que elas têm que muitas vezes o público adulto não tem, né? É difícil você ter esse retorno do público adulto e das crianças não. Das crianças, elas te dão esse reconhecimento em forma de carinho, de afeto, elas querem abraçar o personagem, elas querem tirar foto, elas querem... Isso é muito gostoso para o artista, né? Porque o artista quer recompensa e a recompensa do artista maior é essa. É quando o público está feliz, é quando te procuram no final e querem, né, te abraçar. Então, as crianças trazem muitos pra gente, é muito gostoso. Depois do intervalo, tem a segunda parte da entrevista com a atriz Miriam Teixeira. Fique ligado.
Estamos de volta com Diversidade e hoje a gente mostra o trabalho da atriz Miriam Teixeira. Entre outros projetos, ela criou a Vila Fantasia, que faz a caracterização de personagens dos contos de fadas para eventos infantis. Infelizmente, a pandemia do coronavírus limitou bastante a atuação dela, assim como aconteceu com todas as atividades do setor artístico. A Miriam foi, inclusive, uma das pessoas mais engajadas no processo de implantação da Lei Aldir Blanc aqui em Caratinga. Foi um pouco difícil, assim, né? A gente estava bem no comecinho, eu estava muito empolgada, querendo fazer muitas coisas. E aí, fechou tudo, não tem festa, não tem nada. A gente foi criando algumas alternativas. Vieram algumas lives, a gente fez live aqui na cara e na coragem, sem equipamento direito, botava uma luz assim, um abajur aqui, tentando fazer algumas coisas assim. Fizemos uma sequência de recadinhos de aniversário, videochamada, caixinha, entrega de caixinha só o personagem e a criança. Então a gente teve que criar também alternativas, né? Já que não podia estar diretamente com o público. Ano passado, na pandemia, nós fizemos uma sequência de fotos das personagens com máscara, né? No iníciozinho eu fiz um vídeo, bem lá atrás, um videozinho da Branca de Neve, ensinando a lavar as mãos. E depois nós fizemos uma sequência de fotos de cada personagem usando a máscara. Então isso eu acho que foi muito importante, né? A criança às vezes ainda tem um pouquinho de dificuldade, o pai tem. Então a gente até recomenda, tá com dificuldade de usar máscara? Mostra para a criança o seu personagem, né? Às vezes aquela princesa que ela gosta, que também está usando a máscara. Eu logo que descobri a Lei Aldir Blanc, eu já queria, assim, eu comecei a estudar por interesse meu, porque eu queria me beneficiar, lógico, como artista. Mas também eu comecei a perceber que as pessoas estavam com muitas dúvidas em relação à lei, né? Tinha muita coisa ainda que estava no ar e às vezes as pessoas têm uma dificuldade de conseguir ler, de interpretar, de acompanhar. E aí eu falei, não, gente, a gente não pode perder essa chance, né? É muito dinheiro que vem para a cultura, é uma ajuda boa, assim, para a gente, e a gente precisa desse recurso. Então foi por isso que eu fiquei, né, me engajei um pouco mais, porque eu queria que todo mundo também fosse beneficiado, assim como eu queria ser, e não podia deixar isso passar, né? Era uma chance que a gente estava tendo, assim, de ouro naquele momento. Todo mundo precisando, as pessoas querendo exercer seus trabalhos, apesar que, lógico, o prejuízo financeiro que o setor amarga é enorme, é muito maior do que o que a gente pôde receber, mas eu acredito que foi um alento até para a nossa própria produção cultural, né? Para a gente conseguir fazer, conseguir botar aí na mídia mesmo, né? Que seja nas mídias sociais, como foi pedido. Então eu não queria deixar, não podia deixar isso passar. Eu acho que como artista e como cidadã também. Estou muito feliz com o que eu tenho visto, né? Muita gente produzindo coisas boas, coisas interessantes, que eu acho que só enriquecem a cidade, né? A população da cidade no geral, porque todo mundo pode usufruir. E o legal é esse intercâmbio que a gente cria, né? Por exemplo, no outro dia que você entrevistou a Ingrid, eu fiz o curso da Ingrid e agora eu vou trabalhar num evento da Bia, né? E a gente está querendo participar do festival da Bia. Então, isso cria um intercâmbio entre os artistas que é muito grande, muito gostoso. A gente começa a se conhecer. Eu não conhecia muita gente, né? Fiquei muito tempo fora daqui. E agora eu comecei a conhecer mais gente. As pessoas passaram a me conhecer, a conhecer o meu trabalho. Então, eu acho que essa troca, ela é muito generosa, ela é muito gostosa. E o setor precisa disso, né? A gente precisa estar mais unido e não separado. A gente tem que se unir, né? Nas dificuldades é que a gente descobre quem está do nosso lado de verdade. Então, eu acho que esse momento, assim, ele tem sido de grande valia para
não só para o setor cultural da cidade, como eu disse, mas para a própria população da cidade, que está aí uma série de bens, né, culturais à disposição para usufruir. Muita coisa vai ficar, né, o próprio conhecimento do público em relação aos artistas é uma coisa que vai ficar. Eu vejo muito, por exemplo, quem tem feito trabalhos com música, são coisas eternas, né? Tem um amigo nosso, até o marido da Ingrid Magrão, que fez uns trabalhos lindos de estilografia. Isso são bens, né, tangíveis, digamos assim, palpáveis, que vão ficar. E esse amor, né? Eu acho que é o despertar do conhecimento artístico, da criação no público. Isso é uma coisa que vai ficar. Quem quiser conhecer melhor o trabalho da Vila Fantasia, pode seguir nas redes sociais. No Instagram, o endereço é @vilafantasia. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.